muito obrigado por estar aqui connosco. Vamos ter também daqui a pouco uma entrevista onde vamos falar aqui sobre um cavaleiro da alternativa. Ele vai estar aqui connosco. Vamos ter 2, não é? Pensei que só ias ter uma entrevista. Não, da alternativa é só um. Da alternativa é só um. A entrevista que com 2. Não é? Ele está a tentar, ele está a ver. Hoje ainda não começou a vir a cerveja para a mesa. Hoje vai ser sangria. Vai a sangria. Francisco, ontem como é que estiveram as coisas aqui? Peraí, passou aí um rapaz com pressa, diga lá. Ontem como é que estiveram as coisas ali na praça? Passou com pressa, mas não passou os traços contínuos. Não passou. Não, ele já me avisou que os traços estão descontínuos ali onde ele fez aquela manobra. Ele falou muito bem, portanto tenho que pedir desculpa efetivamente sobre aquela manobra de ontem e sobretudo pedir desculpa, o que eu queria mesmo era pedir desculpa a ter parado o trânsito quase todo na avenida, mas pronto, isso é um detalhe, Francisco, vamos a isso então. Como é que correu ontem? As sérias de ontem, a corrida foi daquelas que costumamos dizer que guardamos para a recordação. E ainda bem porque... Praça cheia, não é? Porque 50 anos são sempre 50 anos. A Rainha de Inglaterra também comemorou as suas bodas de ouro com a pompa respectiva, e ao grupo Forcado da Tertúlia Taromáquica Terceirense também fica bem comemorar os 50 anos assim. Praça cheia. Nem um bilhete, há muitos anos, estava-me a dizer em off, há quantos anos, lembra-se? Tanto quanto me informou. São as motas, este barulho todo. Quanto me informaram, 23 anos. 23 anos que a praça não esgotava o papel. Também já vi que hoje estamos a poucos bilhetes também da praça voltar a esgotar. Colocaram aí pelo menos uma informação no Facebook. Seria muito bom sinal. Mas então vamos lá falar sobre ontem. Bem, é assim... Os dois portaram-se bem? Eu disse ontem na transmissão que, em termos de balanço final, que havia 3 grandes triunfadores na corrida de ontem. E, portanto, como estamos a fazer rescaldo, não fica mal eu voltar a repetir essa minha ideia. O primeiro triunfador da corrida de ontem é o público. O público que, consciente daquilo que se comemorava principalmente na corrida de ontem, os 50 anos do grupo da Tertúlia Taromáquica Terceirense, esgotou a praça. E esse é o primeiro êxito que é dado à organização e também à força que os forcados tiveram para meter aquela gente toda dentro da praça. Portanto, aficionados da Ilha Terceira e quem veio de fora para assistir à corrida, parabéns, primeiros triunfadores da tarde. Segundos triunfadores da tarde, o grupo da Tertúlia. Porque, volto a insistir nesta ideia, há quem não esteja de acordo, mas quando uma pessoa julga que tem razão, mesmo depois de morto até 4 são precisos para levarem. Não são muitos os grupos em Portugal que, para comemorarem um aniversário seu, resolvam encerrar-se com 6 touros da ganadaria de Veiga Teixeira. Porquê é que eu digo isto? Porque, tal e qual como ontem o ganadeiro afirmou diretamente ao microfone do Rádio Clube de Angra, ele é ganadeiro, cria touros bravos para o público, não para os artistas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o ganadeiro tem sobre o touro um conceito de bravura e de dificuldade que deve apresentar na praça e que devem ser os artistas a tentar resolver essas dificuldades. Como andam as regras, não é? O que acresce dizer que os touros de Veiga Teixeira são tradicionalmente touros difíceis de lidar e difíceis de se deixar conduzir, o que só carrega as tintas no sentido de dizer que tem mais valor quem se põe diante dele e o obliga. E por isso é que eu digo que o grupo da Tertúlia teve ainda responsabilidade acrescida nessa situação, porque conscientemente assumiu o risco, podia não ter corrido bem e correu extraordinariamente bem. Não começou bem, porque o cabo não teve sorte e foi violentamente colhido na primeira tentativa e depois, quando todos pensavam que realmente não, ele teria que ir para dentro porque inclusivamente desmaiou na arena e tal, suplantou as dificuldades, pôs-se diante do touro e acabou por pegar e pegou bem. Mas depois todas as outras 5 pegas vieram numa sequência que mostraram que efetivamente o grupo da Tertúlia está numa fase de forma excelente.
Mas também digo que foi... muita malta nova. Mas digo que foi também a ação do cabo do grupo, ao dar aquele exemplo de tenacidade, de querer, de valor e de suplantar as dificuldades, que deu o exemplo e que depois galvanizou realmente todos os outros elementos para, durante toda a tarde, terem estado excepcionais. Segundos triunfadores da tarde, Os Forcados. Terceiro triunfador da tarde, indubitavelmente, o Tiago Pamplona. Muito bem. Porque saíram-lhe 2 touros que ele entendeu na perfeição, que os lidou na perfeição, e isto não é fácil de conseguir, mas houve ali um entrosamento entre touro e cavalo, e o Tiago ontem aproveitou muito bem uma das características principais que ele tem e que a mim muito me agrada, é que o Tiago Pamplona mal vislumbra uma possibilidadezinha de poder acrescentar qualquer coisa àquilo que está a fazer. Aproveita e faz. Eu aproveito também essa sua deixa para lhe colocar uma questão que é uma dúvida que eu tenho há muitos anos. Quando o toureiro equestre português, o toureiro por excelência português, começa a ser influenciado também pelo toureiro, pelo rejoneio mais toureiro português mais parado, mais dançado, mais bailado, isso deixa influenciar muito também pelo toureiro espanhol, que começou aqui há uns tempos atrás também a dar cartas do ponto de vista equestre. Como é que vê estes novos cavaleiros que vão saindo, que vão sendo dados à forja? Entende-os nesta perspectiva do toureiro clássico, aquela sorte frente, aquela sorte parada, aquela sorte que é trabalhada, ou vê-os mais no sentido do rejoneio, em que o cavalo não se para, em que o cavalo vai quase atrás do touro, em que quase o procura? Eu saliento só, Francisco, que este senhor não percebe nada de touros. Em todo o tipo de arte. E vai já concordar comigo, mesmo que os seus conhecimentos em torno de tauromaquia sejam zero, como está sempre a dizer, e que é uma perfeita mentira. O que eu quero dizer é o seguinte: em todo o tipo de arte onde se verifica o imobilismo, esse tipo de arte está condenado a desaparecer, e as pessoas que cada vez a ligarem menos. O que quer dizer que em todo o tipo de arte tem que haver evolução, e todos os processos evolutivos em qualquer tipo de arte passam por diferentes estados. Podem ser melhores, a evolução pode ser melhor, pode ser pior. Neste momento eu acho que se está num tipo de evolução melhor em termos taurinos, porque a corrida passa de ser, já atravessou há muito mas a corrida dos anos 40 do século passado era um ato sanguinário, e essa fase da corrida desapareceu, e repare que a partir dos anos 60 a corrida evoluiu de tal maneira que o aspecto artístico foi tomando conta do espetáculo até aos dias de hoje, ou seja, tem sempre havido uma evolução. O que é que eu quero dizer? Antigamente era obrigatório, picavam-se 3 meses os touros em Espanha. Agora já só vai na monovara. Ora bem. Pois. A segunda é a opção do matador. Antigamente, no que diz respeito à corrida à portuguesa, invariavelmente colocavam-se 3 ferros de castigo, 3 ferros compridos. Hoje colocam-se 2. E em muitas circunstâncias até se colocam um só. De maneira que tudo isso, o espetáculo está a evoluir no sentido artístico. Cada vez mais se valoriza a parte artística do espetáculo, que bem que esteve o cavalo, que bem que isto tão harmonioso que foi, etc. Tudo isso concorre para que realmente o espetáculo esteja numa situação. E isto leva-me à pergunta seguinte, que tem a ver com o outro interveniente, senão o principal, que é o touro. A perspectiva que nós tínhamos aqui há uns anos atrás do touro era que o touro era criado essencialmente para aquele espetáculo, como hoje continua a ser, mas era engordado, vamos lhe chamar assim, e depois tinha aqueles sintomas da queda do touro na praça, que não aguentava o peso. Como é que, na sua perspectiva, os ganadeiros hoje em dia estão a olhar? Percebi para aquilo que falou em relação a este ganadeiro que prepara os seus touros para o público e não para os artistas, e assim é que tem que ser. Eles é que têm que se desenrascar com o oponente na praça. Como é que vê atualmente se existe ou não também já este cuidado na alimentação do touro, na preparação do touro? Nas ganaderias mais cotizadas, o campo bravo hoje é um verdadeiro laboratório.
laboratório que passa através dos sangues diferentes castas que se vão introduzindo, porque a vaca que produz o touro bravo ela é que é, digamos, não a ampulheta, mas como é que eu ia dizer isso, a parte do... A bússola. Exatamente, que guia isto, portanto, vão-lhe introduzindo castas, vão-lhe metendo ou bravura, ou corpo, ou, enfim, ou inclusivamente a armação, e tudo isto está a evoluir no sentido de se ir criando um touro, porque o ganadeiro também tem um cliente que é o artista que toureia. Exato. E por muito que a gente queira dizer que não, os artistas, os que mandam, os que têm mais força, são aqueles que impõem a ganaderias. Queres que eu vá... Escolhem o touro. Queres que eu vá torear, não sei o que, quer a ganadaria A, quer a ganadaria B, quer a bem. ganadaria C. Não tem essa que é a ganadaria J. Esses, se calhar, não convinha. E, portanto, ainda assim, há alguns resistentes. O Vigueira Teixeira é um deles, que diz, os meus touros têm a característica que eu acho que um touro bravo deve ter. E, portanto, os meus touros têm esta característica. Quem quiser cá vir buscá-los, pode vir buscá-los e pode levá-los, desde que pague aquilo que eu peço, leva-nos. Se não, deixem-nos ficar, não faz mal. Mas pronto, mas não é este não é a linha geral. A linha geral é fazer um touro para que tenha rentabilidade, porque senão isto já não é agradável ser ganadeiro. Se criam touros para depois ficarem no campo, não merece a pena. Com certeza. Francisco, nós, enquanto não nos chegam os nossos convidados do mundo taurino, vamos aproveitar aqueles convidados que já cá estão e que são a única banda